Envelhecimento populacional, conquista ou problema? Um artigo publicado no portal Capital News do Mato Grosso do Sul pelo médico Antônio Monteiro analisa o mais importante indicador do excesso do sucesso do avanço tecnológico para a melhoria da qualidade da vida humana, o explosivo aumento da longevidade ocorrido no século XX. Um estudo do Departamento de Odontologia Social da FOUSP, o qual avaliou indicadores da transição epidemiológica no município de São Paulo no período de 1901 a 1994, mostrou que enquanto em 1901 apenas pouco mais de 10% das pessoas morriam após os 50 anos, ao final do período esse valor ficou próximo de 60%, isto é, a maioria das pessoas conseguiu viver mais de 50 anos. Essa é uma clara demonstração da velocidade do crescimento da população idosa para a qual não estávamos preparados. Por isso, hoje em pleno século XXI, ao invés de comemorarmos essa grande conquista, estamos apavorados com as consequências dessa longevidade. Custos crescentes de atenção médico-hospitalar, necessidade urgente de reforma da Previdência Social, preparo para os cuidados especiais com idosos acamados e incapacitados. Parece que a grande conquista virou um grande problema. Isso está ocorrendo porque acordamos muito tarde para esta realidade e não fomos nos adaptando gradativamente aos efeitos do processo. Agora, a OMS propõe que a década 2020-2030 tenha como foco o envelhecimento saudável. Baseado aí no mundo consumista, onde o valor das pessoas é medido por sua capacidade de produção e consumo, quem estará de fato preocupado em alocar recursos para uma população que mais necessita do que produz riquezas, Edson? Eu acho que está difícil achar, né, quem está preocupado. Realmente, a sociedade, do jeito que ela está estruturada, ela não estava preparada para esse avanço, né, da velhice, né? Tanto que a gente está sofrendo as consequências disso hoje, né? Verdade. Politicamente falando, uma certa dificuldade aí dos políticos de entenderem o que está acontecendo. Você vê, tem essa questão da necessidade da reforma da Previdência, certo? Que muita gente contesta, né? Muita gente não entende, mas se não fizer, não vai ter Previdência para todo mundo. Por quê? Porque as pessoas que estão recebendo, elas estão ficando mais tempo, quer dizer, cresceu o número de pessoas que recebiam e diminuiu as pessoas que contribuem. É matemática, né? É uma questão simples. Se você sai mais do que entra, vai chegar uma hora que você não tem como suprir. E o que está acontecendo, na verdade? Como se privilegia o consumo, o velho ele é considerado alguém que atrapalha. Porque como ele não consegue produzir na mesma velocidade que o jovem, né, ele acaba sendo uma espécie de estorvo, vamos assim dizer, né? Então, normalmente o velho vira o estorvo e os asilos viram a solução, entendeu? Para os jovens, principalmente, né? Você coloca o idoso lá, é uma forma até de fazer com que a própria economia funcione, que aí você dá emprego para o jovem para cuidar do velho. Mais ou menos isso que está acontecendo. E ninguém estava preparado para isso. Ninguém, que eu falo assim, algumas pessoas até pensavam sobre isso, mas politicamente falando, sim, não socialmente não. Veja, acabei de voltar lá do Canadá, né? O que estava acontecendo lá com o Canadá? Estava havendo eles tiveram essa percepção de que estava havendo esse envelhecimento. O que eles fizeram então? Abriram, meio que, entre aspas, as fronteiras, né? Para trazer gente jovem. Para higienizar lá, para higienizar que eu falo é no sentido de você dar um equilíbrio, né? Então é comum você ver hoje, por exemplo, estou falando do exemplo aqui de Toronto, tá? É comum você ver lá, a maioria das pessoas idosas que você vê, você percebe que são canadenses. E a maioria dos jovens são estrangeiros. Então tem brasileiro, tem chinês, né? Tem indiano, tem gente no mundo inteiro lá, jovens. E como é que eles fizeram isso? Abrindo a economia, principalmente na área do estudo. Então, eles estão trazendo os jovens para a questão do estudo. Eles incentivam muito o intercâmbio, né? E incentivando a estada deles ali para criar esse equilíbrio.
porque estava ficando um país envelhecido. Então, estamos sofrendo as consequências disso, né? Agora, se a gente pode falar dessa questão espiritual, mas nós vamos tratar isso daqui um pouco. Né? Vamos. Nós estamos E aí? falando em termos estrutural, certo? Visão espiritual, né? Como é que você analisa essa falta aí de visão, né? Principalmente aqui no Brasil, em relação ao envelhecimento aí da população? Realmente, como o Edson colocou, houve esse crescimento aí tecnológico, científico, que propicia uma vida mais longa, né? Hoje já a mortandade diminui, né? Como o próprio artigo falou, as pessoas viviam em média até os 50 anos, né? E as pessoas eram já consideradas velhas, né? Idosas aos 50 anos, né? E hoje a gente tem uma idade média aí de 75 anos, 80 anos, né? A gente vê muito mais pessoas com 100 anos, com 90 anos, do que a gente via há uns anos atrás, né? Isso tudo fruto do desenvolvimento científico, do crescimento científico, né? A descoberta na indústria farmacêutica, As né? vacinas, As né? vacinas, né? O controle das doenças. Só que, por outro lado, a questão moral não evoluiu no mesmo patamar, né? E, então, nós estamos ainda despreparados para lidar com essa população idosa. Mas eu acredito que isso vai mudando. Eu vejo isso uma dualidade, porque, assim, já tem muitos setores se preocupando com o idoso. Voltando às suas atividades, inclusive investindo para trazer um bem-estar para o idoso, né? Então, a gente vê investimentos na área da saúde, a gente tem hoje já aqui no Brasil, né, convênios especialista em idosos, a área da construção civil, investindo em condomínios, né, para, às vezes, pessoas da terceira idade. Então, nós temos alguns segmentos já que estão voltando os olhos para isso, alguns movimentos como incentivando o trabalho na terceira idade, um crescimento hoje grande, até por conta da deficiência da previdência social, o incentivo na previdência privada, né? Então, tem vários setores que se mobilizam já pensando nessa faixa de mercado, né? Que antigamente não se tinha, né? O mercado comercial não tinha um olhar para essa faixa etária, porque já eram pessoas que não são produtivas. Hoje em dia já estão sendo consideradas pessoas produtivas em algumas áreas, né? Sim. Então, A Elaine falou aí que teve avanços, mas ainda a grande maioria não é atingida por estes avanços. Essa mudança de mentalidade tem que deixar aí o ter e ir para o ser? Ah, com certeza. Eu acho que até, Cláudio, o fato de estar acontecendo isso é para que haja essa reflexão a nível de sociedade em si, né? Para que as pessoas comecem a olhar de forma diferente o idoso, né? Teve uma época que o idoso era considerado, as pessoas isolavam o idoso, porque era considerada decrepitude, era considerado alguma coisa assim que era a improdutividade, alguém que já estava numa faixa aí de mais para desencarnar e trazer problemas de saúde e tudo. Então, o idoso estava sendo meio isolado. Hoje, já está, como a própria Elaine falou, está havendo um pensamento diferente com relação a isso, né? Aos poucos, mas está havendo, tá certo? Então, o idoso está se inserindo mais na sociedade, né? O idoso de hoje em dia, você não vê mais o idoso preocupado em jogar bocha, como era antigamente, né? Carteado na praça. Hoje o idoso está inserido na sociedade ainda. Dança de salão, grupos da terceira idade. Né? Hoje você tem faculdade de terceira idade, né? Esporte. Você tem aí projetos voltados para cultura. Até né? para tecnologia agora, Sim, tem uma preocupação da inserção do idoso. Eu sou idoso, certo? Eu uso aqui as tecnologias. Eu estou fazendo 61 anos. Não parece. Já está no acréscimo. Obrigado, aí, mas eu estou fazendo 61 anos. Semana que vem. Utiliza muito bem as redes sociais. Então, agora veja, eu não me sinto com 61 anos. Porque o espírito não tem idade. Né? Então, eu não me sinto com essa idade, mas há alguns anos atrás, eu não diria muito não, há 10, 20 anos atrás, uma pessoa com 61 anos de idade era olhado de forma até meio abjeta, né? Meio... Era um velho.
Na verdade, era o temor, né, que o jovem tem da velhice. É. Tá certo? Então, como agora a velhice está sendo tratada de uma forma Natural. eu acho que o jovem está aprendendo a ver e entender que a velhice é um processo natural. Sim. Né? Por isso que estão criando, vamos assim dizer, essas condições novas aí. Mas aí, infelizmente, como eu falei no início aqui, na política isso não aconteceu. E você sabe o que eu acho estranho? Que a maioria dos políticos são idosos. É verdade. E não querem largar A o maioria osso, né? deles, então, são idosos. É verdade, uma boa parcela. Então, eles deveriam estar olhando para isso, tá certo? Porque Sim. eles fazem parte, quer dizer, eles estão inseridos num contexto ali, e até pela própria idade deles. Né? Pô, o Temer tem quantos anos? 72? 73? Não sei. Nosso presidente Acho lá. que é por aí. Então, Deve ser essa faixa Mas aí. tem uma preocupação já da legislação, ainda que não seja totalmente suficiente, né? Mas hoje a gente tem o Estatuto do Idoso, né? Nós temos previsto, por exemplo, prioridade de tramitação de processos para o idoso. Hoje já tem algumas proteções, né? A sociedade tem olhado para o idoso, né? E tem que olhar, né? É o mais inteligente, porque é uma parcela muito significativa hoje da população. O Brasil está se tornando um país velho, né? Como você deu o exemplo de Toronto, o Brasil está se tornando um país velho, então tem que ter políticas públicas para isso e a sociedade tem que olhar para o idoso, porque você vê, Edson, você deu o exemplo da sua idade, né? Com 61 anos, você se tornar um idoso. Vamos supor que você continue reencarnado aí pelo menos ainda uns 30 anos. Tá? pode ser. Do jeito que você está, eu acho que você vai mais. São muitos anos de vida ainda. Tem Sim. muita coisa para fazer ainda, Sim. né? Eu brinco com meu pai que a minha avó paterna desencarnou com 104 anos, né? Meu pai já está com 78. Falou, até 104 tem muita vida pela Tem muito frente. chão. Dá para fazer muita coisa em 20, 30 anos. E o idoso vai ficar o quê? Jogado, entulhado? Né? Não, né? Precisa viver e tem que ser uma vida produtiva, né? Sim. Vai produzindo na velocidade Nas suas né? limitações.